Hoje nós vamos bater um papo sobre documentar a jornada e posicionamento no que diz respeito à sua comunicação. Nós vamos trazer esta ideia a partir de um livro muito legal que eu estou lendo, que é a Autobiografia do Benjamin Franklin. E eu vou precisar ler um trecho dessa autobiografia para eu conseguir explicar o que eu quero explicar nesse vídeo. E deixa eu dar uma introdução que talvez seja necessária, que é o seguinte: não sei qual a tua percepção, mas a minha percepção é, e eu acho que eu já fiz alguns vídeos sobre isso, se eu não me engano, que no geral as pessoas adoram cagar regras aqui na internet, e eu não sou a favor, eu não gosto dessa postura de chegar e falar que como tudo funciona porque eu sou foda e você tem que calar a boca e me ouvir. Esse negócio de você ter que ficar se reafirmando ou falar as coisas com uma certeza absurda, sem colocar dentro do seu conteúdo um tom de pessoalidade e humanidade de quem está trazendo um ponto de vista e de quem está vivendo, respirando aquilo e, portanto, está trazendo a sua perspectiva e não estabelecendo uma verdade absoluta. Eu não sei se essa introdução é suficiente, então eu vou ler o que está escrito no livro, porque daí eu acho que a gente vai conseguir conversar melhor. Ele fala assim, tá? O Benjamin Franklin, ele conta que ele tinha um amigo que eles ficavam debatendo. Então eles debatiam várias ideias um com o outro. Às vezes eles até se inflamavam, mas era um tipo de debate político, entendeu? Ele e o amigo dele ficavam tentando debater, cada um com um lado da ideia. Então, sei lá, para qualquer tema. Acho que livro é bom, eu acho que livro não é bom. Aí cada um tentava defender o seu tema. Até que um dia ele descobriu, então ele ficava nesse debate ferrenho, e daí um dia ele descobriu um livro do Xenofonte sobre os feitos de Sócrates. E ele ficou encantado com a forma com que Sócrates fazia as pessoas, ou Sócrates vencia os argumentos. Eu não sei se você já leu algum livro de Platão, mas é muito massa. Se você ler, sei lá, Apologia de Sócrates, Fédon, Críton, qualquer um dos diálogos, eu li alguns, eu não li todos, você vê que é muito sagaz o que Sócrates faz, que é, ele vai perguntando as coisas até que os caras começam a se contradizer. E aí o Benjamin Franklin conta que ele ficou encantado com isso, e ele começou, ele diz, fiquei encantado com ele, adotei-o, esse estilo do Sócrates, e abandonei meu estilo de contradições abruptas e argumentação positiva, e incorporei o inquiridor humilde e desconfiado. Nós vamos guardar esse primeiro termo aqui, inquiridor, humilde e desconfiado. Daqui a pouco eu vou comentar um termo depois do outro. Aí ele continuou a vida dele de fazer essas conversas com as pessoas, até que ele ficou muito... Olha só o que ele fala. Eu cheguei a ficar muito engenhoso e eficaz em levar as pessoas, mesmo as de intelecto superior, a fazer concessões, cujas consequências elas não previam. Então, assim, ele começou a vencer as pessoas, mesmo as que eram mais espertas que ele. Por quê? Porque esse modo socrático de ficar fazendo perguntas para o outro vai desestabilizando todo mundo, né? E aí ele fala assim, olha, continuei adotando esse método por alguns anos, mas fui abandonando-o gradualmente. E aqui vai entrar o que eu quero te falar nesse vídeo. Então presta atenção no que eu vou ler, depois se você precisar você volta para ouvir de novo. Ele fala assim, mantendo apenas o hábito de me expressar em termos modestamente desconfiados. Guarda isso também, então nós temos aqui, ou eu vou ser, vamos chamar isso de dois estilos de comunicação. Na verdade, vamos chamar de 3 estilos de comunicação. O estilo ruim, que é o de, contradições abruptas e argumentação positiva. Eu vou chamar isso de cagador de regras. O estilo 2, que é o inquiridor humilde e desconfiado. Então, Sócrates tinha esse estilo de, ele não se coloca nunca como quem sabe as coisas, ele se coloca apenas como um perguntador. E ele vai perguntando e ele vai fazendo os sofistas lá, os caras que falavam que sabiam tudo, se caírem em armadilhas do que eles mesmos falavam, entrarem em autocontradições e perderem a conversa, o debate ali, entendeu?
Então esse é o segundo estilo, o inquiridor humilde e desconfiado. E o terceiro estilo, que é esse que é o modestamente desconfiado. Então, ao invés de ser um inquiridor, ficar perguntando, não, é o cara que fala, mas modestamente desconfiado. Eu só entender isso agora. Ele vai falar e eu vou ler o que ele fala e depois eu vou explicar para te ajudar. Ele diz assim: jamais usando, quando conseguia antecipar qualquer coisa que pudesse ser discutida, palavras como certamente ou sem dúvida alguma, ou qualquer outro artifício que desse ares de assertividade a uma opinião. Então, o Benjamin Franklin, ele passou a abandonar o uso de palavras de certeza absoluta. Tudo que desse ares de dúvida, que desse ares de assertividade a uma opinião, ele tirou. Em vez disso, ele trocou por palavras como concebo determinada coisa de tal maneira, ou parece-me que, ou suporia isso e aquilo por tais e tais motivos, ou imagino que seja assim ou assado, ou se não me engano é assim. Cara, isso aqui é muito foda, tá? O que ele fez? Depois, se você, pelo amor de Deus, se você não sabe quem é Benjamin Franklin, depois você procura, tá? O que o Benjamin Franklin sacou? Que quando ele abandonava esse ponto, essa cagação de regras, e ele incorporava no discurso dele essas falas de quem tá trazendo só o seu ponto de vista, concebo determinada coisa de tal maneira, parece-me que, suporia isso e aquilo. Ele tira a certeza absoluta da fala dele. Percebe que ele bota um tom de dúvida, que ele chama de modestamente desconfiado. Aí ele diz assim, olha, esse hábito, creio eu, me foi de grande utilidade sempre que tive a oportunidade de manifestar minhas opiniões e de persuadir os homens a adotarem medidas que eu havia defendido numa ocasião e outra. O que ele descobriu? Tirar a certeza, colocar este tom de é a minha opinião, é o que eu percebo, veja, eu posso estar errado. Ele percebeu que ele conseguia ser mais aceito e persuadir mais as pessoas. Então, olha que sacada foda, velho. Isso aqui é muito importante. Vamos continuar que você vai ver assim, ó. Ele fala assim, olha, se você deseja informação e aprimoramento a partir do conhecimento dos outros, mas ao mesmo tempo se expressa de tal modo que demonstra estar firme em suas opiniões do momento, os homens modestos e sensíveis que não gostam de disputas provavelmente o deixarão imperturbado na posse de seus erros. Isso é uma postura muito foda, cara. O que ele fala? Ele está dizendo o seguinte: se você se manter nesse tom de cagador de regras de quem tem certeza absoluta, você não cresce. Porque as pessoas não vão se preocupar em te ajudar a melhorar. Sabe quando você está conversando com alguém que você sabe que não adianta discutir? Você discorda daquela pessoa e aí você fala, tá bom, tudo tá certo, tudo fala só para acabar a conversa? Então, é isso que ele está mostrando. Quando você tem esse tom de cagação de regras, as pessoas vão fazer isso com você. Tá bom, você tá certo, você tá certo. Por quê? Elas vão te deixar no erro, porque elas não vão suportar conversar com você. Agora, ele diz assim, olha, e com essa atitude, ainda por cima, não espere quase nunca agradar seus ouvintes ou persuadir aqueles cuja cooperação você deseja. Ou seja, você vai ter muito menos eficiência no seu discurso. E aqui começa a entrar o que é de grande interesse nosso. Porque veja, eu estou conversando com você aqui e essa conversa ela é de certa forma unilateral. Só eu falo e só você ouve. O máximo que você consegue dialogar comigo é escrever nos comentários. E eu adoro, cara, por favor, dialoga comigo nos comentários. Me dá a sua opinião. Diga-se de passagem, 55% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Então clica agora no botão e se inscreve se você é uma dessas. Por favor, se inscreve no canal. Nós estamos quase em 100 mil inscritos. Então dá essa força pra nós aí. Agora, olha que coisa massa isso daqui. Veja, eu já fazia isso sem conseguir dar esse nome, mas agora que eu li, eu vou fazer ainda mais conscientemente, que é, eu tento te trazer o meu ponto de vista, o que eu estou enxergando, o que eu estou vivendo,
mas sabendo que eu posso mudar de ideia, que eu posso estar errado, que eu posso descobrir coisas novas que adicionem informações ao que eu penso e melhorem o meu pensamento, deixem ele mais, como é que é, afiado, assim, eu acerto ainda mais, mesmo estando certo, eu consigo achar mais argumentos. Então, a maneira como eu sempre tentei trazer o conteúdo aqui foi essa. Não de quem detém uma verdade absoluta, mas de quem está vivendo experiências e está estudando coisas e está tirando conclusões a partir dessas experiências e desses estudos e tentando traduzir essas conclusões em algo útil para os outros. Então, eu já sabia disso, mas não conseguia colocar nessas palavras que esse é um jeito mais interessante de persuadir as pessoas, inclusive. Porque, veja, eu nunca te enganei no sentido de estar aqui para fazer dinheiro. Eu preciso, isso aqui é o meu negócio, eu produzo conteúdo porque produzir conteúdo é a forma de adquirir clientes. Então, o meu objetivo aqui, estão me ligando, o meu objetivo aqui é, de fato, adquirir clientes. Eu preciso que você queira comprar os meus produtos, o Projeto Valinor, que está aqui na descrição. Eu preciso que você, em algum momento, queira se tornar um cliente, porque senão eu não sustento o meu negócio, não sustento minha família. Mas eu sei que chegar aqui cagando regras não é o melhor jeito de fazer isso. E o melhor jeito de fazer isso é eu simplesmente expor o que eu penso, sendo a minha opinião, nesse tom que ele chama, que eu gostei demais, modestamente desconfiado, usando termos modestamente desconfiados. Ele pega duas frases do Alexander Pope. A primeira é assim, ó. Man should be... vou ler em português. Ensine, tem aqui embaixo. Ensine os homens como se não o fizesse. E o ignorado proponha como se esquecido fora. E ele fala mais uma frase dele, que é: falar mesmo certo com aparente modéstia. Pois não ter modéstia é não ter juízo. Isso me faz pensar, eu vou pegar um outro livro aqui, que isso me lembrou de um outro livro que eu tenho, que é este livrinho aqui, do Hugo de São Vitor, se chama Instrução aos Principiantes. Eu já trouxe alguma coisa desse livro em algum vídeo, em algum momento. O Hugo de São Vitor, ele começa um outro livro chamado Sobre o Modo de Aprender e Meditar, dizendo que a humildade é a característica fundamental do estudante. E nesse livro da Instrução aos Principiantes, ele diz para você que você deve sempre se colocar em uma postura de humildade frente às outras pessoas. Eu vou reler o que ele fala do Alexander Pope, que é falar mesmo certo com aparente modéstia. Ou seja, mesmo tendo certeza absoluta daquilo que eu estou dizendo, eu tenho que falar com uma determinada modéstia e humildade para que as pessoas aceitem me ouvir. Olha o que o Hugo de São Vitor fala aqui. Enquanto quisermos soberbamente parecer sábios diante dos outros, nós nos sentiremos humilhados caso nossa ignorância seja apontada, ou caso a sabedoria do outro seja reconhecida. Você vai ver, eu já vou chegar no ponto de documentar, isso aqui é tudo importante para você entender. Então, ele fala assim, que vos baste, se assim a situação exigir, insinuar humildemente aquilo que sabeis aos que vos pedem explicações, e que nunca vos ponhais a defender vossas palavras contra os que resistem. Cara, aí ele vai mais longe aqui. Não, isso aqui é muito bom, vou ter que ler até o final. Então deixa eu ler de novo. Cara, isso aqui é muito bom, presta atenção nesse parágrafo. Que vos baste, se assim a situação exigir, insinuar humildemente aquilo que sabeis aos que vos pedem explicações, e que nunca vos ponhais a defender vossas palavras contra os que resistem, porque, de acordo com o que já vos disse, as brigas dão causa a muitas moléstias, e quando a língua se dá à fala em excesso, em breve, como que uma porta é aberta ao inimigo para perturbar a paz do vosso coração. Cara, velho do céu, isso aqui é absurdo. É conselho de vida. O que tem em comum nesses dois trechos que eu li? Se você adotar uma postura de quem fala com essa determinada humildade, de quem insinua humildemente aquilo que sabe, aos que vos pedem explicações. Então,
teoricamente você está me assistindo porque você está me pedindo explicações, você quer aprender comigo. Se você ensinar os homens como se não o fizesse, falar mesmo certo com aparente modéstia, a eficiência do seu discurso vai ser muito maior. E aí nós entramos no documente sua jornada. Famoso termo que, sei lá, acho que foi o Gary Vee que começou a difundir no mundo e que as pessoas traduziram. Você vai ter que clicar nesse vídeo que eu vou deixar no final aqui para você assistir o vídeo sobre documentar a jornada, onde eu vou mais a fundo nesse tema. As pessoas adotaram essa ideia de documentar a sua vida somente como mostrar coisas materiais. Isso é uma falha da nossa geração que se esqueceu de que as maiores coisas que existem são as imateriais. Então, quando o Gary Vee fala documente sua jornada, quando as pessoas dizem para você documentar sua jornada, nós, por estarmos condicionados a esse pensamento materialista, achamos que o que nós devemos fazer é mostrar o que pode ser visto com os olhos do corpo. Então, mostrar o meu carro, mostrar a minha casa, mostrar meus filhos, mostrar eu rezando, mostrar... Independente do que você queira fazer, a gente acha que documentar é ficar mostrando. Mas eu sou de outra opinião. Eu acho que documentar a sua jornada é documentar o desenvolvimento das suas ideias. E o desenvolvimento das suas ideias é algo imaterial que só acontece quando você para e pensa sobre os seus atos e pensa sobre o que você pode ver. Então, quando eu venho fazer este vídeo, o que eu estou fazendo é documentar o que eu pensei depois de ter lido este livro. Então, passo 1, ato, eu li o livro. Passo 2, o segundo ato, eu pensei sobre o que eu li. Passo 3, terceiro ato, eu vim aqui te falar sobre o que eu li. Isso para mim é documentar a jornada. É eu documentar as percepções pessoais que eu estou retirando das coisas que eu estou fazendo. Então, melhor do que eu te mostrar que eu tenho um carro é te ensinar ou tentar te trazer a minha perspectiva ou tentar te mostrar o que eu fiz que me permitiu comprar este carro. Estou dando exemplo do carro porque é meio categórico, né? Tipo, o cara que tem a Ferrari ficar tirando foto com a Ferrari. Melhor do que eu te mostrar, sei lá, a minha plaquinha de faturamento, que eu já falei. Dane-se, esses negócios ficam aqui dentro da minha gaveta. Ao invés de eu te mostrar a minha plaquinha de faturamento, eu explicar ou tentar te transmitir para você um pouco das habilidades que eu desenvolvi ao longo desses anos e que me levaram a obter a plaquinha de faturamento. Ao invés de eu ficar tentando mostrar coisas, eu vir aqui com este tom, não de quem caga as regras, não de quem detém a verdade absoluta, mas de quem viveu algo e está tentando modestamente, é que falar de si isso mesmo não funciona, né? Eu estou vindo aqui falar humildemente, não dá pra fazer isso, mas vou ter que usar o termo para você entender. De quem vem falar humildemente sobre o que ele viveu. Então, isso é o melhor posicionamento, na minha opinião, aqui na internet. Por quê? Porque eu sou da convicção de que para você ser bem-sucedido aqui, você não precisa de uma persona, você não precisa de um nicho, você não precisa de um arquétipo, você nem precisa de entender copy. Eu tô para te falar isso agora também. Você precisa conseguir construir um relacionamento genuíno com as pessoas, expondo os seus pensamentos, expondo as suas opiniões. E essas opiniões, esses pensamentos precisam ser traduzidos em possibilidades novas para quem te ouve. Então, eu tô vindo aqui te falar tudo isso neste vídeo, por exemplo, para que você, a partir de hoje, melhore ou mude ou altere um pouquinho que seja o jeito que você comunica as coisas. Porque eu acho que se você alterar a forma de comunicação para esta que está sendo sugerida pelo Benjamin Franklin e essa que está sendo sugerida pelo Hugo de São Vitor, você vai vender mais. Então,
todo esse pensamento que eu estou te trazendo, ele tem uma utilidade final. Eu estou tentando ser útil para você com a minha vivência, com a minha experiência. Eu quero te ajudar a fazer mais vendas e vender mais rápido. E eu sou convicto de que essa postura é a melhor. Tanto sou convicto de que faço isso desde sempre. Se você olhar meus carrosséis no Instagram, meus posts de 2020, 2021, 2022, você vai ver que eu já falava assim. Olha, eu fiz isso aqui, eu estava lendo este livro, eu estava fazendo tal coisa e foi isso que eu descobri. E todas as vezes que eu caí na armadilha de tentar cagar uma regra, eu me perdi. No sentido de me perdi internamente e também não vendi. Por quê? Porque eu não acho que as pessoas estão querendo vir aqui para ver mais um cagador de regras. Acho que já tem muitos desses. Alguns podem ser até bons. Mas eu acho que parte do que... E aí você pode falar nos comentários se você concorda com isso. Parte do que atrai as pessoas para ficar vendo os meus vídeos é justamente esse coração aberto, essa, sei lá, cara limpa, essa ideia que eu tenho desde sempre de que eu só tô aqui como mais um cara comum que tá conseguindo conquistar algumas coisas e tá tentando explicar como é que conquistou. Porque eu vou ser bem honesto contigo, eu já falei isso também em outros vídeos. O caminho que eu trilhei para ter sucesso, para conseguir dinheiro, para conseguir vender, para conseguir construir esses negócios que eu estou construindo, ele é um caminho que eu consigo olhar para trás e te dizer como foi. Agora, eu tinha planejado ele desde o começo? Claro que não. Então assim, é meio que eu fui fazendo, eu fui descobrindo o que dava certo e agora estou tentando te contar o que deu certo. Agora, você repetir o que eu fiz é o que vai dar? Eu não sei. Eu acho que você aprender com o que eu fiz, incorporar o que eu te falo, junto a todas as outras coisas que você aprende e conseguir transformar tudo isso em ações próprias suas, ou seja, você fazer as coisas do seu jeito, a partir de todas as informações que você recebeu, é que vai fazer o resultado acontecer. Porque veja, quando eu cago uma regra, eu ignoro todas as contingências da vida. O que são as contingências da vida? É o lugar que você nasceu, a quantidade de dinheiro que você tem, a sua família, o seu estado emocional, todas as coisas que eu não posso conhecer a seu respeito. Então, eu com certeza vou errar em muitas regras. Agora, quando eu te trago o meu ponto de vista, a minha experiência, o que eu aprendi com o que eu fiz, eu agora consigo abarcar as contingências e você pode incorporar isso para dentro do teu conhecimento e dentro da tua vida aplicar da tua forma. Então, eu vou cometer muito menos erros de discurso, porque uma coisa que funcionou para mim pode muito bem não funcionar para você por uma condição específica, sei lá, onde você mora. Por acaso eu vim morar num lugar que me permitiu conhecer pessoas que me ajudaram a aprender coisas que eu não aprenderia se eu morasse em outro lugar e não conhecesse essas pessoas. E essas coisas foram fundamentais para o meu sucesso. Então, esse tipo de elemento, ele compõe o meu discurso e me ajuda a manter essa postura, que eu vou chamar de modestamente desconfiada, que eu vou chamar de falar mesmo certo com aparente modéstia, garantindo que você não vai me ver como um chatão que está cagando regras, alguns sempre vão ver, faz parte, mas como mais um cara que está meio que fazendo a sua autobiografia em vídeo todos os dias e com isso tentando ser útil para que a sua biografia também seja mais daquilo que você gostaria de escrever sobre sua vida. Se é que deu pra gente entender isso. Então o que eu vou te falar para fazer agora? Clicar no vídeo que tem aqui, que é o vídeo de documentar a sua jornada, onde eu passo 20 minutos te explicando a fundo uma visão que eu acho que quase ninguém nunca trouxe, acho que foi o primeiro a trazer, para o que é documentar a sua jornada. Clica aqui agora e assiste e a gente se vê. Tamo junto.